No vídeo de hoje teremos mais 2 casos de encontros de aviões com OVNIs. O primeiro é um caso acontecido em 31 de julho de 95, quando ocorreu o interessante caso ufológico envolvendo uma aeronave comercial que ia para Bariloche, onde passageiros, controladores de voo e inúmeras testemunhas em solo viram um objeto voador não identificado presente na região do aeroporto. A segunda história é um caso brasileiro acontecido em Santos, onde um avião da Esquadrilha da Fumaça sofreu um acidente, digamos assim, um tanto quanto incomum. Hoje vamos conhecer o caso do voo AAR-674 e o caso do avião Tucano da Força Aérea Brasileira. O voo AAR-674 da Aerolíneas Argentina era feito por um Boeing 727 que havia decolado de Buenos Aires para um voo até São Carlos de Bariloche. A 140 quilômetros da cidade, o comandante Jorge Polanco começava os preparativos para o pouso, com mais de 100 passageiros a bordo. E no mesmo dia, um avião Cheyenne da Germanderia, que é na Argentina como se fosse a nossa Força de Segurança Nacional, fazendo o voo GN705, vinha à mesma cidade para recolher um paciente que deveria ser levado à capital. Porém, um pouco antes do pouso, um misterioso blackout atingiu toda a cidade. E isso seria apenas um item de uma sequência de fatos estranhos envolvendo a equipe de operações do aeroporto, observadores meteorológicos e controladores de tráfego aéreo, além das tripulações dos 2 aviões, e a polícia também da fronteira da Argentina. O blackout elétrico inexplicado, de acordo com testemunhas, se iniciou na área do estacionamento do aeroporto segundos antes de tomar a cidade toda. Assim, o controle em Bariloche solicitou então que o piloto aguardasse uma nova liberação para pouso, já que ele não tinha como pousar em completa escuridão. De acordo com as gravações das comunicações feitas por rádio entre a torre de controle e a aeronave, momentos antes, o piloto Jorge Polanco percebeu a presença de um tráfego não identificado na sua rota. Ele imediatamente questionou a torre sobre outros aviões na área e recebeu a resposta confirmando de que havia uma outra aeronave, mas não no local onde ele falou, e sim vindo pelo lado oposto ao Boeing 727, que seguramente não era aquele avistado por ele. O comandante então pôde ver um artefato que se posicionava à direita do seu avião a uma distância muito curta, o suficiente para permitir que ele identificasse que se tinham luzes verdes em suas extremidades e uma forte claridade laranja no centro. Quando o avião estava próximo demais do objeto, já alcançando cerca de 1.800 metros de altitude e alinhando-se finalmente para o pouso, o estranho artefato fez uma mudança de rumo muito brusca a uma velocidade tão alta que o piloto Jorge afirmou ser impossível de determinar qual era, dizendo que ele foi cegado por uma luz forte, amarela, e o que o objeto fez era uma manobra impossível para qualquer avião. No momento dessa tal manobra que o objeto fez, estranhamente, instrumentos do aeroporto, incluindo a torre de controle, no observatório meteorológico e os equipamentos elétricos auxiliares na pista, sofreram interferências inexplicáveis em seu funcionamento. E se pôde constatar também a falha e a interrupção da comunicação entre aviões e o controle de voo, além do desaparecimento daquele objeto dos radares e da vista dos comandantes envolvidos nas observações. De qualquer forma, devido ao blackout, o piloto então executou um procedimento de escape, interrompeu o pouso, voltando a cerca de 3.300 metros de altitude para tentar outra aproximação para aterrissar. Nesses momentos, enquanto integrantes da equipe de solo tentavam ativar os equipamentos auxiliares de iluminação da pista devido ao blackout, eles puderam observar um objeto voador não identificado, intensamente iluminado, pairando sobre o prédio principal do aeroporto e alguns dos hangares a uma altitude que lhe permitia clarear o solo e até uma das testemunhas.
Pouco depois, as providências necessárias foram tomadas, o equipamento elétrico auxiliar já estava ativado, ele voltou a sofrer novos problemas que foram associados à presença daquele objeto. As duas aeronaves ainda se aproximavam para o pouso, quando se deu o avistamento do tal OVNI, que parecia acompanhar o Boeing, mas de acordo com depoimentos e entrevistas posteriores prestadas pelo comandante do avião, a impressão era de que na verdade o objeto não se movia, ele estava parado e o avião sim estava chegando perto dele. A energia foi então restaurada e a segunda tentativa de pouso do voo foi concluída com sucesso. Minutos depois de finalizada a manobra de atracamento no terminal de passageiros, foi a vez do outro voo, o da Gendarmeria Nacional, executar a sua rotina de aproximação, o que também ocorreu com sucesso, apesar de o piloto desse voo também acusar a presença do estranho objeto, relatando que havia passado por baixo do seu avião. Existe também o relato de pessoas em solo, que não souberam explicar o motivo do apagão, mas comentam sobre como e onde estava o objeto. Primeiro, é preciso explicar que o abastecimento de energia é administrado pela Cooperativa Elétrica de Bariloche e é primariamente baseado na geração hidrelétrica de uma usina que se encontra na represa de Alicurá e fica a uns 100 km da cidade. E lá não foi relatada nenhuma falha de equipamento que pudesse causar o tal apagão. O primeiro corte de energia se deu quando o OVNI sobrevoou a área em baixa altitude, chegando a iluminar o observador meteorológico Nicola Arraia. Ele conta que ele saiu da torre para medir a temperatura na região e de volta à metade da plataforma onde ele estava, ele foi cegado por uma forte luz amarela quando ele observava o céu na direção da torre de controle. Isso o teria feito pensar que pudesse se tratar de algum tipo de refletor, mas ele logo percebeu que não poderia ser o equipamento do aeroporto, constatando então que era uma luz a grande altitude. Foram levantadas também duas possíveis explicações para o blackout. A primeira seria que o objeto estivesse roubando energia da rede de distribuição através do sistema do aeroporto, e a segunda de que o seu campo magnético estivesse induzindo altas correntes nos cabos elétricos, o que faria com que os mecanismos de proteção da rede entrassem em funcionamento, cortando a energia de forma automática para evitar danos físicos aos aparelhos de distribuição. Nos dias seguintes ao ocorrido, os dois pilotos foram a programas de TV e rádio para contar a sua história. O próprio Jorge Polanco, em uma entrevista posterior, revelou que no mesmo ano de 1995 ele esteve envolvido em um caso similar, dessa vez em um outro voo, entre o Rio de Janeiro e a província de Córdoba. Naquela ocasião, o piloto foi avisado pela torre de controle do aeroporto de Córdoba sobre um objeto voador desconhecido que parecia acompanhar a sua aeronave por aproximadamente 10 minutos. E apesar de conceder entrevistas e espalhar de modo geral suas histórias, o piloto sempre afirmou que pensa várias vezes antes de revelar as experiências, para que não pensem que ele está apenas criando histórias. O fato é que nunca se soube o que exatamente estava ali próximo ao aeroporto e o que exatamente causou o blackout, deixando essa história envolta em um completo mistério, onde a maioria das pessoas que a conhece a associa a um OVNI ou a um disco voador. A outra história de hoje se passa em 16 de novembro de 96, no Brasil, quando a Esquadrilha da Fumaça realizava uma apresentação em Santos, São Paulo. Uma situação que durante mais de 40 anos na Esquadrilha da Fumaça nunca tinha acontecido. Havia um grande número de pessoas acompanhando uma apresentação, sendo que alguns deles estavam inclusive registrando a apresentação em vídeo. Em determinado momento, uma das aeronaves, sob o comando do capitão Barreto, mergulhou em voo rasante sobre a multidão presente na praia para iniciar uma manobra. Quando o avião começou a subir, a asa se partiu em pleno voo. Para evitar que o avião caísse em quem assistia ao show de acrobacias, o piloto conseguiu direcionar o avião para o mar antes de ativar a cadeira ejetável, e 3 segundos depois o avião, devido ao impacto com a água, se destruiu. Infelizmente, uma pessoa estava no lugar errado na hora errada. Um garoto de 16 anos chamado Eduardo Santiago foi atingido pela asa que tinha se partido e acabou morrendo. Inicialmente, ninguém dentre os responsáveis pela Esquadrilha da Fumaça sabia o que poderia ter causado aquele acidente.
até porque os aviões que fazem essas manobras são reforçados para exatamente não acontecer esse tipo de problema. Existe ainda o fato de que quando o avião subia, ele sofria aí com a força da gravidade 3 vezes, porém ele é projetado para aguentar 11 vezes essa força. Ou seja, não foi isso que causou a quebra da asa. E também não era falta de manutenção, já que tudo era verificado incessantemente entre cada voo e antes de cada apresentação mais de uma vez. Não era nada com relação a algo que o avião não aguentaria. Pouco tempo depois, após o acidente, um vídeo gravado naquele dia começou a circular e levantar a possibilidade de que algo que passou próximo ao avião acabou por causar aquele acidente. Em uma filmagem é possível vermos um pequeno objeto esférico de aproximadamente 80 ou 90 centímetros de diâmetro aproximando-se por trás da aeronave e passando justamente no ponto onde houve a quebra da asa. Essa esfera adquiriu uma velocidade cerca de 2 ou 3 vezes maior que o avião, podendo chegar a 1.200 ou a 1.500 km por hora, pois após ficar paralelo, acabou ultrapassando o avião, saindo do campo de visão das câmeras. Esse vídeo chegou posteriormente a passar por análises minuciosas que indicaram que não houve manipulação, que não era montagem. Durante o voo, o piloto sequer percebeu que algo passou ao lado dele. Ainda segundo o piloto, a aeronave Tucano, que era o modelo utilizado na ocasião, é projetada para voar 6.000 horas de voo e aquela estava ainda com aproximadamente 3.800 horas. Nela também existe um controle que mede o esforço que a aeronave sofre através das forças G, que é a da gravidade, e essa vida é medida em porcentagem. Quando chega a 100%, o avião não pode ser utilizado. Aquele avião ele estava ainda com 48%. Mesmo nada explicando o que tinha acontecido, toda a frota do mundo desse tipo de avião não foi mais usada desde o dia do acidente até que todos fossem checados e passassem por novas manutenções, evitando novos acidentes. Com exceção dos aviões desse modelo vendidos à França e Inglaterra, que tinham uma estrutura diferente nas asas. Até os dias de hoje, nunca se explicou o que passou ao lado do avião da FAB e se não foi aquele objeto responsável pelo desprendimento da asa, o que então provocou aquele acidente. Comente aqui embaixo o que você acha dessas histórias, se você tem uma teoria para explicar tudo isso. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.